Você está cuidando da raiz da sua dor ou apenas maquiando aquilo que o seu corpo está tentando mostrar? Pensa comigo, quantas vezes nós aprendemos a esconder um cansaço com um sorriso, por exemplo? Ou fingir que está tudo bem? A cuidar de todo mundo antes de cuidar de si mesma? E aos poucos nós vamos maquiando a vida. Nós vamos maquiando a tristeza, vamos maquiando o excesso de responsabilidades, talvez maquiando o medo, a insegurança e até maquiando a culpa. Até que um dia que o corpo ele começa a pedir uma atenção. Como psicoterapeuta, eu quero conversar com você hoje de mulher para mulher, porque eu também precisei aprender algumas coisas. Durante muito tempo, eu achei que cuidar de mim era um luxo, que primeiro vinham os outros. A família, por exemplo, o marido, os filhos, os compromissos, o trabalho, as obrigações. E se sobrasse então um tempinho, aí sim eu olhava para mim. Só que esse tempo quase nunca chegava. E sabe o que eu fui percebendo ao longo da minha caminhada? Talvez você também já está percebendo que muitas mulheres vivem exatamente assim. Vão carregando pesos que nem são delas. Vamos assumindo responsabilidades que não nos pertencem, tentando dar conta de tudo, esquecendo da nossa própria vontade e essência. E quando isso acontece por muito tempo, o corpo ele começa a pedir uma pausa. Eu não estou aqui dizendo que o lipedema, por exemplo, ele seja causado só pelas emoções. Mas eu acredito que para muitas mulheres ele acaba sendo um convite para olhar para si com mais carinho. E foi isso que aconteceu comigo. Eu parei de perguntar apenas como eu faço as minhas pernas, o meu cansaço melhorar. E eu comecei então a perguntar o que dentro de mim está precisando de cuidado. Sabe, gente, essa pergunta ela mudou algumas coisas em mim, porque eu descobri que o autocuidado ele não é um egoísmo, existe uma linha tênue ele é uma responsabilidade. E talvez você esteja pensando, tá, Carla, entendi, mas como eu começo então o meu processo a olhar para mim com mais amor, atenção? Eu quero deixar aqui 5 reflexões que eu trouxe para minha vida. A primeira, eu tive que aprender a dizer não. E nem toda a responsabilidade era minha e não é sua. Nem toda dor precisa ser carregada por você. A segunda, reserve um tempo só para você. Nem que sejam 15 minutos por dia. Sem celular. Será que você vai conseguir? Sem aquelas interrupções. Se você conseguir ficar com você mesma, isso é incrível. E a terceira é olhar para suas emoções. Ainda existem pessoas no nosso meio que dizem que fazer terapia é fraqueza. E eu penso exatamente o contrário. Porque como psicoterapeuta, eu já acompanhei muitas mulheres que voltam a sorrir quando encontram coragem para olhar para sua própria história. Elas não mudaram e elas não mudam só para fora. Elas retomam o seu lugar de direito, a sua identidade, a sua feminilidade. Aprendem a viver com menos culpa e mais leveza. E a quarta aqui é parar de se comparar, porque a sua caminhada é única. Note que cada mulher tem a sua história e um corpo e um tempo. A comparação quase sempre gera sofrimento. A quinta, olhar para você com mais gentileza, além das pessoas que você ama. Porque às vezes você acolhe todo mundo, mas é extremamente dura consigo mesma. E isso precisa mudar. E se você chegou até aqui, escreve ali nos comentários a palavra leveza. Porque eu quero saber quantas mulheres decidiram parar de carregar pesos que não são mais delas. E quero te fazer um convite. Da próxima vez que você olhar no espelho, antes de enxergar apenas as suas pernas, o seu sobrepeso, olhe você como uma mulher inteira.
Talvez o seu corpo está pedindo um pouquinho mais de atenção e não perfeição. Está pedindo cuidado, talvez pedindo descanso. Talvez o seu corpo está pedindo mais acolhimento, estado de presença. Talvez esteja dizendo, por favor, olha um pouquinho para mim. E é esse tipo de transformação que eu acredito. Porque cuidar da raiz sempre será mais poderoso do que apenas encontrar os sintomas. E se este vídeo falou com teu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo com outras mulheres e me acompanhe também lá na rede do Instagram, @lipedame. Aqui eu vou conversar sobre saúde, emoções, autoestima, lipedema, qualidade de vida, porque eu acredito que quando uma mulher aprende a cuidar de si por inteiro, ela começa a florescer de dentro para fora. Eu falo por mim, gente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.